Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, já estava morrendo de saudade. Então, agora nós vamos dar início às nossas aulas da teoria macroeconômica básica. Vamos lá? Então, meus queridos, a macroeconomia é o ramo da teoria econômica que trata da evolução da economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento de grandes agregados econômicos. Quais são esses agregados, né? Então, nós temos a renda, o emprego, o produto nacional, o desemprego, investimentos, estoque de moeda, poupança, né, taxa de juros, consumo, balança de pagamentos, nível de preço e taxa de câmbio. Né? Então, a gente vai, no decorrer das aulas da teoria macroeconômica básica, a gente vai fazer um entendimento um pouquinho de cada agregado macroeconômico. Deste modo, a teoria macroeconômica ela trata de questões de curto prazo, como desemprego, estabilidade do nível de preços, que é a inflação, que a gente vai ver mais para frente. Já ao longo prazo, a gente vai tratar questões da teoria do desenvolvimento econômico, como, por exemplo, o progresso tecnológico e a política industrial. Assim, nós temos as metas de política macroeconômica. A primeira delas é o alto nível de emprego, né? Emprego dos recursos econômicos. Então, as economias elas trabalham para utilizar todos os seus recursos de forma eficiente. Depois, nós temos a questão da estabilidade de preço, ou seja, que nós não tenhamos altas inflações, que os nossos preços eles sejam estáveis, né, de um período para o outro. Uma outra meta é a questão da distribuição de renda socialmente justa. Né? Então, as economias elas trabalham para fazer uma distribuição, né, de renda para toda a população de forma igualitária e justa. Tá? Então, isso é uma meta. E a nossa última meta é o crescimento econômico. Né? Então, a gente tem aí o objetivo de crescer economicamente. Em cima da questão de crescimento econômico, eu queria trazer para vocês que crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico. Então, crescimento econômico é quando a renda nacional, ou seja, o nosso produto interno bruto, ele cresce. Né? Então, a gente observou, por exemplo, em 2010, que nós tivemos aí um crescimento do nosso PIB por volta de 7,6%. Nós estamos analisando, né, nesse contexto atual que estamos vivendo aí da pandemia do Covid, né, e algumas projeções estão dizendo que nós não vamos ter crescimento econômico, nós vamos ter uma recessão econômica, porque o nosso produto interno bruto pode cair aí entre 5 a 8% este ano, né? E o que é desenvolvimento econômico? Desenvolvimento econômico é quando a gente, além de crescer, a gente promove melhorias nos indicadores sociais. Então, a gente diminui a pobreza, reduz o número de desemprego, né, trabalha, né, preserva o meu meio ambiente, toda a população tem boa moradia, eu tenho saneamento básico, ok? Então, eu posso haver crescimento sem estar tendo desenvolvimento econômico. Bom, e qual é a estrutura aí da análise macroeconômica? Então, a teoria macroeconômica ela vai estar dividida em duas partes, a parte real da economia e a parte monetária da economia. Na parte real, nós vamos estudar o mercado de bens e serviços e quais são as principais variáveis, né, desse mercado, é o produto nacional, né, e o nível geral de preços, ou seja, a formação de PIB, como se constitui a inflação, as tipologias de inflação, ok? Ainda na parte real da economia, a gente vai trabalhar com o mercado de trabalho, onde nós vamos analisar o nível de emprego, os salários nominais, tá? Já na parte monetária, a gente vai trabalhar com o mercado financeiro e o mercado de divisas. O mercado financeiro, a gente vai trabalhar com o estoque de moeda, com a formação de taxa de juros, e no mercado de divisas, as taxas de câmbio. Então, meus queridos, para atingir as metas que nós acabamos de ver,
né, o governo tem aí alguns instrumentos de políticas macroeconômicas, tá? Então, o governo ele vai formar políticas econômicas. O que são políticas econômicas? São ações tomadas pelo governo que, utilizando de instrumentos econômicos, vai buscar atingir os objetivos macroeconômicos, como a gente viu, estabilidade de preço, né, utilização aí dos recursos de forma eficiente, o crescimento econômico e a distribuição de renda de forma justa e igualitária, né? E o papel do governo nesse processo é zelar pelos interesses e pelo bem-estar da comunidade em geral. Então, para atingir, né, para executar as políticas econômicas, o governo tem alguns instrumentos. E esses instrumentos vai estar pautada na política monetária, na política fiscal, na política cambial, na política comercial e na política de renda. Vamos ver cada uma delas? A primeira política é a política monetária. A política monetária, como o nome já diz, ela vai trabalhar com a moeda, com o volume de moeda circulando na minha economia, né? Então, como eu coloquei aqui, a política monetária ela vai enfatizar a atuação em cima dos meios de pagamento, dos títulos públicos, da taxa de juros, principalmente na modificação do custo e do nível da oferta de crédito, ok? Quem executa as políticas monetárias normalmente é o Banco Central de cada país, tá? Então, aqui no Brasil, nós temos aí o Banco Central, tá? E ele vai trabalhar no controle da quantidade de moeda na minha economia. Então, para fazer esse controle monetário, esse controle de moeda na minha economia, o Banco Central vai seguir alguns instrumentos clássicos desse controle. Então, primeiro, a questão da emissão de moedas, né? Também a questão das reservas compulsórias, tá? O que são essas reservas compulsórias? Todo final do dia, gente, os bancos comerciais, eles devem deixar à disposição do Banco Central uma certa quantia que está no seu caixa, ok? E por isso que chama reserva compulsória, porque é uma reserva obrigatória. Os bancos precisam fazer essas reservas, ok? Também um instrumento é a questão do open market, ou seja, do mercado aberto, é onde eu vou ter a compra e venda de títulos públicos, né? Um outro instrumento é o redesconto, que são os empréstimos que o Banco Central faz aos bancos comerciais. E quando que o Banco Central faz esse empréstimo aos bancos comerciais? Quando esses bancos comerciais têm problemas de liquidez. Então, quando ele tem problema de liquidez, ele vai, então, atrás do Banco Central para que ele socorra, então, e tire ele dessa situação. E também a questão da regulamentação do crédito e da taxa de juros. Então, todos esses instrumentos, eles vão ter o objetivo de fazer o aumento ou a redução da circulação de moeda na minha economia, ok? Então, a gente vai ter políticas expansionistas, quando o governo vai querer colocar mais moeda, né, no mercado, ou políticas restritivas, ou seja, quando o governo ele vai querer tirar a circulação de moeda da minha economia. Vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem? Então, por exemplo, eu quero fazer uma política expansionista, né? Então, o que o governo faz? Eu preciso fazer, né, colocar mais moedas na circulação. Então, o governo ele pode emitir mais moedas, ele pode reduzir a taxa de reserva compulsória, né? Então, os bancos depositarem menos, deixarem à disposição do Banco Central menos recursos, né? Ele pode, né, comprar os títulos públicos, então ele compra os títulos públicos e dá dinheiro para a população, né, que fez a aquisição desses títulos, né? Pode fazer políticas maiores de redesconto, ou seja, fazer mais empréstimos para os bancos comerciais e também pode reduzir a taxa de juros. Então, tudo isso que a gente trabalhou, o governo vai estar fazendo um incentivo para uma política expansionista. Então, a política monetária expansionista, ou seja, com o objetivo da economia crescer,
né? Bom, Marcela, mas se o governo quiser fazer uma política restritiva, o que que ele vai fazer, né? Então ele vai fazer menos emissão de moeda, ele vai aumentar a taxa de reserva compulsória, então os bancos vão ter que depositar mais recurso no Banco Central. Na questão do open market, ou seja, no mercado aberto, ele vai vender mais títulos públicos para tirar o dinheiro de circulação e vai aumentar a taxa de juros, ok? Então vejam que são dois cenários diferentes, ok? Então vamos entender um pouquinho mais nas explicações do quadro a seguir. Então vejam, gente, que neste ponto aqui, né, nos instrumentos disponíveis anti-inflacionárias, eu vou ter uma política restritiva. E quando eu tiver um objetivo aí de maior crescimento, eu vou fazer políticas expansionistas, ok? Então vamos analisar aqui o primeiro, né, que é o estoque monetário, né? Então, quando eu quero fazer uma política restritiva, o que eu faço, gente? Eu diminuo o estoque monetário, ou seja, eu diminuo a circulação de moeda, eu enxugo, ok? Então, eu vou estar com o objetivo anti-inflacionário, ou seja, reduzir a minha inflação e vou diminuir a circulação dessa moeda na minha economia. Não, Marcelo, meu objetivo é expandir, é ter crescimento. O que eu vou fazer? O meu estoque eu vou aumentar. Então, eu vou aumentar a circulação de moeda. Bom, e se eu analisar as reservas compulsórias? Bom, se eu quero uma política restritiva, o que eu faço? Aumento a taxa de juros. E se eu quero fazer uma política restritiva, ou seja, de crescimento, o que eu faço? Eu diminuo a taxa de juros. Ah, Marcela, agora como eu vou operar no mercado, né, aberto, ou seja, no open market, aqui, né? Então, numa política restritiva, eu vou vender os títulos. E numa política expansionista, eu vou comprar os títulos públicos, né? Qual é o resultado de tudo isso? Então, quando eu vou fazer uma política restritiva, gente, o meu intuito, né? Não o meu intuito, o intuito do governo é o quê? Inibir o consumo e o investimento, ok? Já quando eu quero fazer uma política monetária expansionista, o grande objetivo, então, é fazer o estímulo do consumo e do investimento, tá? Então, trazendo para a nossa realidade, lá em 2009, quando nós tivemos a crise do superprime, e na época do governo Lula, o comitê econômico daquele governo, o que ele decidiu? Fazer um estímulo, né, das políticas monetárias. Então, qual que era o objetivo dele, gente? Maior crescimento. Então, para ter maior crescimento, o que o governo fez? Fez a redução das taxas de juros, né? Então, muitos bancos estavam ofertando aí crédito a taxa de juros bem baixas, né? Ele diminuiu as reservas compulsórias, ele comprou vários títulos públicos para fazer injeção, então, de moeda na minha economia e aumentou, então, a circulação de moeda. Assim, nós tivemos um estímulo muito grande de consumo, né, e de investimento das empresas, e naquele período, como eu disse para vocês, ele iniciou essa ação em 2009, que nós tivemos um reflexo em 2010, que nós tivemos, então, um crescimento econômico, né, ou seja, um crescimento do meu produto interno bruto de 7,6%. O que eu quero também chamar a atenção de vocês, que a combinação dessas políticas é uma solução complexa, tá? Por quê? Porque eu posso melhorar de um lado, eu melhoro o consumo, eu melhoro o investimento, só que para que eu cresça, eu vou ter uma pressão inflacionária maior, ok? Então, eu tenho um crescimento atrás também levando aí os aumentos inflacionários. Se eu quero reduzir a inflação, então automaticamente eu vou ter prejuízos no meu consumo, prejuízos no meu investimento, logo eu vou ter redução da minha economia. A segunda política que nós vamos ver é a fiscal.
né? E a política fiscal é o principal instrumento de política econômica do setor público, porque é nela que o governo pode alterar o volume de receitas e gastos públicos por meio dos instrumentos fiscais. Vamos ver quais são esses instrumentos fiscais? Então, o primeiro instrumento dentro da política fiscal são os impostos, ou seja, a receita que é gerada aí para o governo. Então, os impostos podem ser classificados de duas maneiras. Então, a primeira classificação são os impostos diretos. Então, os impostos diretos é aquele que incide diretamente na renda das unidades familiares e das empresas. Então, um grande exemplo é o imposto de renda. Então, nós trabalhadores, quando nós recebemos o olerite, nós já temos descontado direto da nossa folha, ok? Já os impostos indiretos são aqueles tributos que vão ocorrer em transações intermediárias e finais, ok? E ele é incorporado dentro do processo produtivo. Então, ele chega ao consumidor de forma indireta, ou seja, a gente não consegue enxergar a quantidade de tributo que a gente está pagando. Então, quais são os exemplos? PIS, COFINS, ISS, ICMS, entre outros. Então, aqui é uma questão que vem sempre discutindo que nossa carga tributária ela é muito elevada. Mas por que a nossa carga tributária é muito elevada? Por causa da segunda parte das despesas do governo, que são os gastos, que é o segundo instrumento da política fiscal, né? Então, as despesas, elas são divididas em quatro, né? Então, primeiro é o consumo, gastos com salários, administração pública, o funcionamento civil e militar. Então, a gente observa, gente, que o crescimento do consumo do governo é altíssimo. Então, nós pagamos altos salários, para manter toda a massa é muito caro. Então, por isso, como eu disse, há um aumento aí das nossas tributações. Por isso que a gente paga muito imposto para suprir aí, para tentar pagar todos esses gastos. O outro gasto, né, outra despesa do governo são as transferências. As transferências vão estar relacionadas com a previdência social, com o pagamento, né, das aposentadorias e dos benefícios, né, do salário escola, do FGTS, né, então vai estar atrelado a esses gastos. A gente fala que esses dois primeiros gastos, que é o consumo e as transferências, são gastos que são ruins para a economia, porque é só uma saída de recurso, né? Então a gente precisa gerar muitos impostos para pagar aí esses consumos e essas transferências. Já dois gastos que são importantes e que levam ao crescimento econômico são os subsídios e os investimentos. Então, os subsídios são os pagamentos feitos pelo governo para ajudar alguma empresa, tanto pública como privada. Então, aqui no Brasil, nós temos várias políticas de subsídio para o agronegócio. Por quê? Porque a gente dá esse subsídio para os preços dos produtos ficarem menores e a gente ficar mais competitivos no mercado internacional. Então, o mercado de soja, o mercado de milho, são mercados, o mercado bovino, são mercados que recebem subsídios governamentais. Mas por que ele é benéfico para a economia? Porque a partir do momento que eu dou esse incentivo para essas empresas, eles vão retornar para a economia por meio de pagamento de impostos, por meio de geração de empregos, né? E aí então eu tenho um círculo virtuoso da economia, né? Eu dou um benefício, mas eu gero outros para o crescimento econômico. E o último gasto, que são os investimentos, que é o que o governo faz em infraestrutura, constrói estradas, pontes, melhora portos, compra maquinários, investe em pesquisa e desenvolvimento, investe em políticas de inovação, né? Então, esses investimentos também são benéficos para a economia. Por quê? Porque ele também vai reverter em benefícios, como geração de empregos, melhorar o valor agregado dos meus produtos, né? E aí havendo o crescimento econômico. Terceiro instrumento dentro da política fiscal, nós temos o orçamento do governo. O que é o orçamento do governo, gente? Nada mais é que a diferença entre as receitas e os gastos do setor público, né? E eu vou ter
três esferas aí de saldo. Então, quando eu tenho um orçamento equilibrado, é quando eu tenho os gastos iguais às receitas geradas. Então, eu tenho aí um orçamento equilibrado. Tudo que eu estou arrecadando dos impostos, eu estou pagando aí dos gastos dentro daquelas 4 classificações que a gente acabou de ver. Quando eu tenho um orçamento superavitário, significa que eu estou gerando mais impostos, né? Ou seja, as minhas receitas são maiores que os meus gastos públicos, tá? E o orçamento deficitário é o cenário inverso, né? Então, as minhas receitas são inferiores aos nossos gastos, ou seja, inferiores aos gastos públicos. É o que a gente está vivendo hoje, né? Então, o que a gente observa? Uma redução no pagamento das tributações, até porque, né, algumas empresas não estão tendo condições de fazer esse pagamento, ou alguns governos estão dando isenção de impostos até para que essas empresas se mantenham vivas, né? Só que o gasto do governo continua muito alto, dado ao contexto que nós estamos vivenciando aí com a pandemia do Covid. Então, vamos lá. Então, o governo, também dentro da política fiscal, ele pode fazer políticas restritivas, ou seja, políticas anti-inflacionárias, ou políticas expansionistas, que é o crescimento da minha economia. Vamos ver cada uma delas? Então, quando eu quero fazer aqui uma política anti-inflacionária, né, o que o governo tem que fazer? Então, um dos instrumentos é fazer o controle das despesas, ou seja, a política de gastos. Aqui é a diminuição dos gastos públicos. Quero chamar a atenção de vocês que aqui, né, seria importante o governo, nessa política, fazer a diminuição dos gastos do consumo, da massa governamental, né? Então, por exemplo, né, reduzir salários, né, dos deputados, dos senadores, dos assessores. Então, nós temos aí uma carga salarial muito grande para sustentar toda a máquina pública, né? Por isso que também um outro fator que foi importante, desculpa, foi a questão da reforma da Previdência, né? Então, foi uma política de controle aí de gastos, que com o intuito aí não só de diminuir a inflação, mas também de diminuir os gastos públicos, né? Porque a gente tem aí ações muito arcaicas, né? A gente tinha pessoas muito jovens indo para a aposentadoria e isso estava onerando toda a folha, né? Uma outra forma também de fazer uma política anti-inflacionária é a questão da arrecadação dos tributos, né? Então, que é o aumento da minha carga tributária, né? Que é a criação aí de tributos ou aumento da alíquota desses tributos. Qual é o resultado de tudo isso, meus queridos? É a inibição do consumo e do investimento. Logo, se eu estou inibindo o consumo, estou inibindo o investimento, logo a minha economia ela vai decrescer. Já se o meu objetivo, né, é crescimento econômico, né, então o que eu tenho que fazer? Aumentar os meus gastos. Aqui, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês que é aumentar os gastos em coisas benéficas, coisas que trazem resultado para a economia. Então, por exemplo, eu tenho que aumentar os subsídios para as empresas tanto públicas como privadas e eu tenho que fazer investimentos fortes na infraestrutura, investimentos em políticas industriais, investimentos em inovação, porque aí eu posso, né, fazer esse investimento e crescer economicamente. Então, por exemplo, eu vou dar um subsídio para os produtores de soja. Ok, para eles aumentarem a produção. Só que eles têm condições de fazer o escoamento dessa produção? Aí a gente vai analisar as nossas estradas, os nossos portos, que tem um gargalo enorme. Então, não adianta eu dar o subsídio para, né, os produtores de soja se eu também não investir, né, na infraestrutura, em melhorias das estradas e melhorias desses portos. Para o quê? Para eu ter possibilidade e condições de escoamento desse produto. Um outro fator é a questão da diminuição da minha carga tributária. Então, se eu quero crescer, eu tenho que pagar menos impostos, né? Então,
a empresa, para ela investir mais, a carga tributária dela tem que ser menor, né? A população, para consumir mais, ela tem que pagar menos impostos, porque pagando menos imposto, o preço vai ser menor. E tudo isso, gente, vai estimular o consumo e o investimento. E aí vai levar o quê? O crescimento econômico. Então, nós já tivemos um cenário desse há um tempo atrás, no qual o governo ele decide, então, onerar os impostos, por exemplo, dos produtos básicos. Ou seja, então, os produtos de arroz, feijão, óleo, milho, eles não teriam carga tributária. E aí o preço ficaria mais atrativo para os consumidores. E aí os indivíduos iriam consumir mais desses bens e estimular o crescimento da minha economia, tá? Gente, e se eu analisar isso em questão da distribuição de renda? Então, a gente observa que quando eu tenho, né, a questão do controle aí dos gastos, né, o controle das despesas públicas, eu vou observar que eu vou ter aí gastos mais setoriais, né? E algumas regiões mais atrasadas, elas vão sofrer algumas consequências, né? Porque a partir do momento que eu faço o controle, né, das despesas, regiões mais atrasadas, regiões menos desenvolvidas vão sofrer, ok? Porque aí ela vai ter que reduzir os seus gastos, né? Já em relação à questão da tributação, a gente vai ver, né, um dos intuitos, dos aspectos que a gente vem discutindo é a questão dos impostos progressivos. Ou seja, quem ganha mais, paga mais, ok? E aí eu consigo melhorar a minha distribuição de renda. Qual que é o resultado disso, gente? Benefícios aos grupos menos favorecidos da minha economia. Nossa terceira política é a política cambial. Então, vai estar referente à atuação do governo sobre a taxa de câmbio. Gente, o que é taxa de câmbio? A taxa de câmbio é o valor com que a autoridade monetária de um país aceita negociar a sua moeda, ou seja, vender a moeda de sua emissão, compra de moeda estrangeira, ou adquiri-la, então venda de moeda estrangeira, ok? Isso sempre vai estar atrelado à questão do comércio internacional. Para que isso seja executado, eu tenho algumas tipologias dentro da política cambial. Uma dessas tipologias é a fixação do câmbio, né? Então, a gente vai ter um regime de taxas fixas de câmbio ou taxas fixas cambiais. O que é isso? É quando a autoridade monetária ela fixa a taxa de câmbio. Então, a gente passou por isso em 1994, quando houve a implementação do real. Então, na época, né, o presidente Itamar Franco e o ministro da Economia, né, que era o Fernando Henrique Cardoso, eles decidem, então, né, toda a equipe econômica decide fazer a paridade do câmbio. Então, R$1 valia $1. Então, ele fixou, né, o real em $1. Então, nós operamos nesse período um período de regime de taxas fixas, né? Só que, gente, com o decorrer do tempo, a gente houve alguns prejuízos, né? Então, era mais fácil, em vez de eu comprar produtos aqui no Brasil, era mais fácil eu comprar uma passagem aérea e ir para Miami fazer compras. Por quê? Porque R$1 valia $1, né? Então, ficou muito atrativo. Então, eu tive prejuízos aqui internos em relação ao consumo e ao investimento. E aí, então, o governo passa para uma outra política cambial, que são as taxas flutuantes, né? Ou seja, então, o mercado é mais flexível e quem vai determinar, né, o preço vai ser o mercado de divisas, né? Então, vai estar atrelada à oferta e demanda da moeda estrangeira, tá? Então, a gente está observando mais ou menos esse cenário na atual conjuntura, né? Então, veja que o dólar já passou aí, né, de R$5,30, ok? Então, a gente está vivendo aí, né, um regime de taxas flutuantes de câmbio, tá? Então, o governo ele vai fazer atuação dentro da taxa de câmbio para melhorar o comércio internacional. Então, vamos lá. Então, quando o governo quer incentivar, né, as exportações,
o que acontece? Aumenta a taxa de câmbio. Então, no cenário, como eu disse, que a gente está vivendo aí de altas taxas cambiais, né, exportar está sendo mais vantajoso do que importar. Então, quando eu tenho uma taxa cambial menor, né, as importações são estimuladas, ok? A nossa quarta política é a política comercial. Então, a política comercial também vai estar atrelado com o comércio internacional, né? E essa política, ela diz respeito aos instrumentos de incentivo às exportações, né? Estimulando ou desestimulando as importações. Então, o que eu posso trabalhar dentro da política comercial, né? A questão da redução dos impostos ou o aumento dos impostos, a questão do crédito, né, fazer uma taxa de juros subsidiadas aí para os exportadores, né, ou aumentar, né, o controle das importações via tarifas e via barreiras, né? Então, a política comercial, ela sempre vai estar atrelado nesse estímulo e desestímulo, então, do comércio internacional. E nossa última política é a política de renda, que vai estar atrelado, então, à intervenção direta do governo na formação de renda, né? Principalmente com o controle de congelamento dos preços, né? Então, o governo faz algumas políticas aí para congelar os aluguéis, para congelar preços de determinados setores, até para estimular mais o consumo, né? Aqui, gente, nas políticas de renda também vão estar atrelado a questão do salário mínimo, né? Quais são as políticas aí da formação do salário mínimo? Sempre com o objetivo de melhorar a distribuição de renda da minha população. Assim, nós chegamos ao fim de mais uma aula da teoria econômica. Então, nós vimos aí, né, o conceito da macroeconomia, as metas de políticas macroeconômicas, né, que estão atreladas às políticas monetárias, fiscais, cambial, comercial e de renda. Tudo isso, gente, com o objetivo, então, de atingir essas metas, que são que a distribuição de renda justa e igualitária, o crescimento econômico, estabilidade de preço e utilização dos recursos econômicos de forma eficiente, ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!